porque não há autoridade que não venha de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Porque é necessário que lhe estejais sujeitos, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai cada um o que deveis, a quem tributo, tributo, a quem imposto, imposto, a quem temor, temor, a quem honra, honra. Verso 8: a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás, e se há algum outro mandamento, tudo nesta palavra se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. E isto digo, conhecendo o tempo, que é já hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas, e vistamo-nos das armas da luz. Andemos honestamente, como de dia, não em glutonarias, nem em bebedeiras, nem em desonestidades, nem em dissoluções, nem em contendas e inveja, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências. Amém. Eu quero te convidar a fechar os teus olhos, curvar tua cabeça por um minuto. Senhor Deus Pai, em nome do Senhor Jesus, pedimos a direção do Espírito Santo. Te convidamos, Senhor, ministra, Senhor, nesta noite aos nossos corações, à nossa alma. Nos alimenta, fala conosco de maneira clara, simples, objetiva, para que venhamos compreender, Senhor, a Tua vontade. E assim, Senhor, praticar os Teus ensinamentos. Pai, agradecemos desde já em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? Desocupe suas mãos, tome seu assento. Você tem liberdade para adorar o Senhor, glória a Deus. Aleluia. Irmãos, Romanos 13 fala de submissão, sujeição. É difícil isso pra gente. É difícil pra gente se submeter a outras pessoas. Vou dar um exemplo. Existe a minoria da minoria, como diz um filósofo, quem é você? Um ponto, que ponto? O treco do subtreco. A minoria da minoria da minoria ama seu patrão, quando o patrão é o pai. Mas quando ele simplesmente é patrão, não existe amor, existe um vínculo contratual. Mas ninguém gosta de se submeter ao seu patrão, mas faz porque recebe salário. O dinheiro compra não tua obediência, o teu tempo. O dinheiro é capaz de fazer você fazer coisas que você nem mesmo acredita. E as pessoas dizem: não é assim comigo não. Entra no estreito para você ver se o dinheiro não te convence. Que uma mãe em desespero não faz para sustentar um filho? Pastor, o que você quer dizer com isso? É só para vocês entenderem que às vezes quando a gente não olha para a palavra, a gente vai se submeter a outras coisas no mundo. Mas se a gente olhar
para a palavra, a gente vai entender o que é ser sujeito à ordenança, à vontade, o que é estar debaixo da sujeição de Cristo, o que é se colocar na presença dele e obedecer por amor. Irmãos, ninguém tem medo de perder emprego. Não, pastor, você está errado. Não, primeiro porque eu não gosto. Não é assim? Eu gosto do que eu faço, trabalho para mim mesmo, mas não queria trabalhar. Mas eu gosto do que eu faço. Mas faço porque eu preciso. Não é assim? Então, eu quero que vocês entendam uma coisa. Irmãos, está sujeito às autoridades. Nós falamos aqui que autoridades são essas? Quem é superior a você. Temos dificuldade com isso. Sim ou não? Você já viu como vive uma criança? Quem já reparou numa criança? Como vive? Despreocupada. Vai, ela vai. Para, ela para. Por quê? Ela não tem no consciente dela o pensamento que nós temos. Qualquer adulto fora da sua casa, se olhar feio e falar grosso, ela corre. A gente cresce, a gente diz, sou dono do meu próprio nariz, ninguém manda em mim, quem manda na minha casa sou eu. Mas toda a casa necessita de ajuda. Toda a casa precisa que alguém intervenha um dia. Ou seja, não somos altos o suficiente para nos manter nessa terra. A partir do momento que eu necessito da ajuda do meu irmão, eu não sou o autossuficiente. A partir do momento que uma empresa depende do funcionário, ela não é tudo aquilo que diz que é. A partir do momento que o funcionário depende do patrão, então você entende que sempre vai ter alguém em cima e sempre vai ter alguém embaixo. Só que quem está embaixo tem alguém que está mais embaixo. Então, se analisarmos, todos nós nos submetemos a uma autoridade e alguém se submete a nós. A mãe, alguém olha para a mãe e diz, mas a mãe não faz nada. Mas ela põe a ordem na casa, os filhos obedecem. Que mãe que nunca falou, não lavou a louça ainda, filha? E a mãe olhou assim com a cara de brava, porque a filha não, né? Não é, quem tem filho aqui não é pro lado não. Cagueta não. Não é assim? Olha pro marido e diz, ei, de novo largou a toalha lá? E você já notou que às vezes dá medo da mulher? Não é medo porque vai apanhar. Não, é porque sabe que nessa área ela tem... ela tem uma autoridade dentro do lar. Então quando olhamos, irmãos, a gente gosta de falar que ninguém manda na gente. Manda sim. Você quer ver um negócio? Você sai na rua, passa um policial, fala mão para a cabeça. O cara levanta a mão e as pernas ficam assim, ó. Não é? Mas o cara é honesto. Qual é o medo dele? O medo que ele ouve tanto falar que põe droga, que põe isso, põe aquilo, que bate. Ele tem medo. Ele tem medo porque a abordagem no carro dele, às vezes tem algo ali e ele está com medo. Irmãos, eu quero que você entenda que todos nós, a humanidade inteira, está sujeita a um Senhor e vai ter que prestar conta. O que muitos não entendeu é que existe um aprendizado terreno, mas haverá um dia que todos hão de dar conta. Toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus,
E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terás louvor dela. Toda autoridade é Deus que constitui. Você já se perguntou por que tem gente rica e tem gente que não tem dinheiro? Você já se perguntou por que tem gente que trabalhou a vida inteira e não consegue as coisas? É porque não merece? É porque para alguns foi dado ter muito. E para os outros tem que correr atrás. Existem pessoas que estão lá em cima, mas herdou tudo. Não fez nada por merecer. Mas a Bíblia ensina que correr atrás dessas coisas é correr atrás do vento. É correr atrás do vento. Então, quando olhamos para isso, nós vemos hoje que as pessoas mais ricas estão aonde? Planalto. As pessoas mais ricas estão governando. E os governados? E os subordinados? O que fazem? Irmãos, às vezes a gente sonha alto. Não é pecado, não é errado. Só que a gente sabe sonhar, mas não sabe calcular. A gente quer muito, mas quer trabalhar pouco. A gente pede as coisas, quer que cai do céu no colo. Não é assim? Depois fica frustrado, porque pediu demais e não dá conta. Irmãos, presta atenção numa coisa. É injusto, se você olhar para a sociedade, por que que uns ganham riquezas e outros não ganham nada? Você nunca pensou nessa injustiça? Você nunca olhou a sociedade e falou, isso é injusto? Imagina se todos fossem ricos. Ia ser meio difícil, não ia? Sabe por quê? Porque um não ia depender do outro. Aonde ia achar mão de obra? Não ia. Por que que a pessoa trabalha muito? Faz hora extra? Porque quer ganhar. Quando as autoridades são constituídas por Deus, elas vêm no intuito de colocar ordem. A igreja não é diferente. A Bíblia diz que a igreja do Senhor, ela tem que ter ordem e decência. Se não tivesse os policiais na rua, como seria a sociedade? Nós voltaríamos a uns 100 anos atrás, onde a gente teria cada um a sua arma, alguém batia na porta e nós saía para fora, que foi? Não era assim? Pelo menos a juventude do meu pai no Paraná, eles resolviam assim. Não gostava, dava tiro um no outro. Irmãos, a polícia veio. A polícia é injusta? Depende. Toda mãe vai achar que é injustiça o seu filho apanhar. Aonde ele estava? Com quem ele estava? O que ele estava fazendo? Muitas pessoas vão achar injusto perder seu carro, porque não pagou IPVA, porque não pagou licenciamento, porque não se atentou às leis do município. Então, existe um critério muito grande e um benefício muito grande das autoridades. A palavra nos exorta que a justiça, as autoridades, vêm para ajudar quem é justo e quem é honesto. Você já notou quão difícil é ser honesto? Quem já pensou nisso? É difícil, irmãos. É difícil você ser honesto. Porque nós vivemos num país onde a desonestidade reina. Nós vivemos num país
que nós pagamos um imposto terrível. Nós vivemos num país que ele te ensina a ser da classe baixa, 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 baixa. Ele não quer que você cresça. Ele não quer que você sonhe alto. E as pessoas se contentam. É bom. Presta atenção. Tem um monte de serviço que não tem pessoas que querem trabalhar. Mas quem não quer trabalhar diz, não tem, algo está errado. Sim ou não? Sim. As profissões que dão dinheiro é a profissão que não tem mão de obra. Não tem mão de obra porque é um serviço que ninguém quer fazer. Agora preste atenção. Dentro disso tudo tem algo maravilhoso. Dizemos que no governo há uma injustiça, mas não estudamos para ir para lá. Dizemos que a empresa é desonesta, mas você não se esforça para chegar ao ponto de contratar outras pessoas e ser justo. Mas quando começa a se ganhar dinheiro, se torna igualzinho o injusto, porque passa mal o dinheiro. Irmãos, preste atenção. Quando falamos de justiça, porque ela é o ministro de Deus, para o teu bem, se fizerdes o mal, teme, pois não traz debalde a espada. Porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz mal. Portanto, é necessário que ele estejais sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Quem paga água e luz aqui? Eita! E não é barato não. Você nunca falou? A água é de graça. Quem já falou isso? Quem já pensou isso? Só fala quando pega a folha da conta, não é? Aí as mães e os pais já começam a falar: toma um banho mais rápido. É 2 horas no chuveiro. Não é assim? Por quê? Porque vai ter que. E se não pagar, parece injusto, não parece? Pois bem, eu fiquei 2 dias na Bahia, eu senti uma falta da Sanasa lá. Rapaz, eu falei, se aqui tivesse Sanasa era banho quente. Mas eu não reclamo da água do Rio São Francisco, não. Não tinha cloro, porque capta direto no rio e você bebe, depois que vem para a cisterna, fica vários dias lá. A cisterna é enorme, eu até quis entrar lá dentro, mas ia ser difícil de sair, eu falei, não vou não. O que eu quero dizer com isso? Senti uma falta da CPFL lá. Sabe por quê? Irmãos, tem energia, mas não é como aqui. Senti uma falta da internet lá. Tem internet, mas não é igual aqui. Irmãos, o que eu quero dizer para vocês é que a gente vive num mundo que nós criticamos e não valorizamos. Nós vivemos em um mundinho que a gente quer ser favorecido e a gente não quer retribuir nada. A gente quer as coisas na nossa porta. Quem gosta de comprar pela Shopee, Mercado Livre? Ixi, rapaz do céu. iFood. Olha só. Quem gosta da promoção de R$1 do iFood? Todo mundo, hein? Tá todo mundo nessa, hein? Minha filha pega o celular todo dia. É bom, não é? Porque você tem a sensação que você não está pagando, mas alguém do outro lado está enriquecendo. Quando você não vê o outro lado da moeda e te favorece, é bom.
Quando você olha para o outro e pesa no seu bolso, é ruim. Existe um conceito errado das coisas. Irmãos, vou dar-lhe um exemplo. Se você recebe R$1.000, dá um dízimo de 100, é nada, é fácil. E se você ganhar 20 mil, aí você olha para o dinheiro e fala, eu vou dar tudo isso. Ninguém olha para o que sobra, olha para o que sai. Ninguém olha o benefício da água. Abrir a torneira, está ali, só dá valor quando acaba. Está fazendo manutenção, faltou água, aí você lembra do quê? Vai ficar fedendo. Acabou a energia, vai tomar banho na água. Acabou o governo, acabou as leis. Bem ou mal, a lei favorece. Injusta ou não, você tem aonde recorrer à esperança de algo. Quando não tiver mais polícia nas ruas, vai virar um caos. Quando não tiver mais os médicos, quem já foi no médico e reclamou? Vamos falar a verdade, irmão. Está demorando demais. Não é assim? Você pagou quanto? Quanto você pagou? Hã? Não, você acha que você não pagou nada. Isso está incluído no imposto. Pastor, o senhor está falando de política? Não, estou falando de autoridade. Ali dentro o médico é uma autoridade. E você sabe que quando você chegar na mão dele, ele vai falar, você vai fazer isso, isso, isso. Você vai pegar a receita e vai obedecer. Se não vai adoecer ou morrer. Então o médico, ele foi superior a você ali? Sim. Quem constituiu ele? Para ti, no momento que você está, porque se você não precisasse, você não ia lá. Que valor tem um médico para o são? Você viu Jesus dizendo, não vim para justo, mas para injusto, não vim para o são, mas para os doentes. Os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Deus deixou tudo numa ordem exata. Como que as coisas funcionam? Como que um governo é movido? Nós vemos Deus entrar no meio de governos desde o início da Bíblia. O Senhor está em todos os lugares. Existem vontades malignas que não são manifestas no país porque Deus não deixa. Porque tem pessoas para dar o voto. Não, isso aí não, já está no extremo, não. Irmãos, quando nós olhamos e chegamos num hospital, nós reclamamos. Mas um dia eu entrei no hospital e eu comecei a orar. Eu falei, Jesus, eu estava aqui no Ouro Verde e passando, visitando meu pai que estava doente. E eu passando naquele corredor até a UTI onde meu pai estava, eu fui orando e falei, Deus, muito obrigado. O Espírito Santo me fez enxergar algo dentro daquele lugar. Falei, Senhor, obrigado por essa estrutura, obrigado pelos funcionários, sejam eles pecadores ou não, obrigado pela vida deles, obrigado pelos médicos. Senhor, ainda que esteja faltando alguma coisa aqui, mas muito obrigado, Senhor, porque ainda tem um lugar onde levar um doente. Porque tem um lugar aonde você pode levar alguém, por mais que ele sinta dor por algumas horas, mas vai ter alguém para olhar ele. Obrigado, Senhor. Porque se não fosse a mão de Deus, isso não existiria. Não teria. Irmãos, entenda que há lugares que não tem SUS. Tudo é pago. Por mais que a gente pague imposto. Então, quando nós não reconhecemos o bem que nos é feito, nós paramos de fazer um algo. A gente não ora. A Bíblia orienta a gente a orar por aqueles que estão em eminência, por aqueles que estão no governo, para que tenhamos uma vida quieta, tranquila. Para que tenhamos uma vida tranquila. Mas é necessário orar por eles.
Porque a oração, ela vai mover as direções, os corações, os pensamentos. Haverá uma influência dentro dos governos. E se nós orarmos, imagina que você entra no hospital e você começa a pedir a Deus, quantos não vão sair dali? Mas olhamos e nós criticamos. Que benefício trará a crítica? Nenhum. E não entendemos isso. Então, quando olhamos para a palavra, entendemos que tudo vem de Deus. E existem pessoas que vão subir na vida. Se for eu ou você que vai crescer ao extremo, o que você vai fazer com quem está lá embaixo? Tem um monte de gente, irmãos. Eu gosto muito disso, sabe, de falar isso. Você quer conhecer a pessoa? Dá um cargo ou dá dinheiro. É duas coisas que a pessoa se mostra quem é. A maioria que é simplesinho, quando tem dinheiro, antes andava assim, ó. Tem dinheiro, anda retinho assim, ó. Tinha um carrinho velho, já compra um carrão e faz questão que todo mundo veja. Não se contenta. Eu vou falar algo aqui que vocês não vão gostar. Ah, mas eu vou falar. Vai comer, tá lá mandando selfie pros outros. Manda selfie das tuas contas. Põe um look bonito, faz selfie. Manda selfie que tá parcelada a roupa. Vai num lugar bonito, faz pose. Viaje, paga parcelado. Pastor, o que é isso? É muita gente comendo mortandela e arrotando peru. Pastor, por que você está falando isso? Irmãos, as pessoas que são grandes não querem ser vistas. As pessoas que têm não querem ser reconhecidas. A pessoa, quando ela quer se mostrar demais, ela corre perigo, porque ela não tem força para se sustentar. Irmãos, quem já chorou demais, quem já experimentou miséria, um pouco para ele é muito. Para quem sabe que não é ter nada, quando tem alguma coisa ele dá valor. Quando a gente aprende a ser pequeno, a gente aprende a agradecer os grandes. A Bíblia diz que o Senhor tira de quem tem. Ele faz o quê? E dá. Então tudo está na mão dele. Tem gente que vai olhar para o outro e vai sentir um desejo tão grande de rir dele, que fala, eu vou dar aquilo só para falar que eu dei. Dei, o outro vai falar muito obrigado chorando e vai agradecer a Deus. Irmãos, presta atenção. A gente não quer pagar nada. Só que tem um problema nisso. A nossa ingratidão, a nossa falta de visão só nos prejudica. Quem não paga a conta tem o seu nome sujo. Pastor, está me atacando? Não, estou falando uma realidade. Porque quem tem nome sujo pode limpar. Não paga a conta, tem nome sujo. Mas só vai se dar conta do problema quando tiver algo muito grande para conquistar e vai falar, eu não posso. Por quê? Porque precisa. Mas que valor tem o nome? No momento, nenhum. Ganhou um cartão lá com 15 mil reais de crédito lá, foi lá e gastou tudo. Mas não, daqui 5 anos caduca. Caduca não? Vocês sabem, né? Irmãos, devemos estar atentos. E quando nós olhamos para essa sujeição, quando nós olhamos para isso, nós vamos entender algo. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Existe algo que tem um valor tremendo, um valor enorme. É quem você é. Aleluia.
Ninguém, irmãos, vai olhar para você e vai te menosprezar se você for honesto. Quando você é respeitoso, ninguém vai te menosprezar. Eu aprendi algo com minha mãe. Nós íamos para a igreja católica, todo domingo nós estava lá. E nós íamos, ela passava pelo mesmo vizinho, ela falava bom dia, toda alegre. E eu olhava para a cara dele, olhava para a cara dela. E ele não respondia, ela passava. Eu falei, mãe, mas você é uma boba mesmo, viu? Todo domingo você passa, esse homem está na calçada. Todo domingo você dá bom dia para ele não te responde. E você ainda continua. Minha mãe me ensinou algo, falou assim, filho, aprende, leva para o resto da tua vida. Sem educação é ele. Eu tenho educação. Eu conheço ele, eu sei quem é, eu não vou ignorar. Onde eu ver, é bom dia, boa tarde, boa noite. Irmãos, eu guardo isso para a minha vida. Guarde isso. Quando as pessoas não se valorizam, elas vão se decair. Vai entrar num buraco sem fim. Imagina algo tão simples. Se você não valoriza você mesmo, por que quer que os outros te dê valor? Se você mesmo não se valoriza. Se você não cuida do seu próprio nome, como que você quer que alguém lembre de você? Quer ser lembrado? Deva para alguém. Experimenta fazer isso. Deva para alguém. Aonde você passar, vai olhar e falar, não me pagou. Dá para ver no olho. Não é assim? Irmãos, é algo que as pessoas estão vivendo e não se apegam nisso. Hoje, nós temos um benefício tão grande. Até os anos 2000, você não via jovem na rua com carro. Era malemão, uma bicicleta ou um chevette velho. Um Fusca. Aí depois o governo abriu mão. Por quê? Porque eu precisava injetar dinheiro no país. E o que fizeram? Dar carro para esse povo. Se tem uma coisa que ilude as pessoas, é carro. Quando abriu mão, todo lugar você viu um menino com uma moto. Virou uma barulheira. Hoje viraram tudo motoboy. Você pode ver que está cheio. Agora pensa numa coisa. Só foi alguém dizer, você pode. Sabe quantos não conseguiram terminar os pagamentos? Sabe quantos se afundaram por causa disso? Irmãos, toda autoridade constituída por Deus, ela vem para o bem. Você vai ter oportunidades. Você vai ter direitos. Só que tem um lado nisso que a gente não gosta. Vamos ter obrigações. Tudo é bom. A casa, o sonho de uma casa própria é algo maravilhoso. Só que depois que você tem a casa própria, você vai ter algo pro resto da vida, chama IPTU. E todo janeiro ninguém quer pagar IPTU. Ninguém quer. Alguns pagam barato, mas tem uns que pagam caro. O sonho do carro, irmãos, é maravilhoso. Você vai lá e compra um carro bom, mas todo ano você tem que pagar. O carro ele é muito bom, mas toda semana você tem que passar no posto. Mas ninguém lembra disso. As pessoas só vê os benefícios. Ninguém vê as obrigações. Ele vai para o mecânico. Você querendo ou não, sendo cuidadoso ou não, ele vai gastar o pneu. Um dia, né, irmão Luiz? Vai para a funelaria, né, irmão Luiz? Vai passar lá e vai descobrir que vai ter que trabalhar muito para pagar. Irmãos, é igual, vamos falar algo aqui, é igual as pessoas falam, mas o cara é pedreiro.
Você só descobre o quanto você ganha pouco quando você contrata um. Porque você olha para ele e você fala assim, sério que é tudo isso? Aí ele fala, se você quiser, que eu tenho outro serviço para fazer. Irmãos. É de cair para trás. Aí você olha para o cara e você fala, mas não fez faculdade, não fez nada, mas sabe fazer o que você não sabe. Tem a coragem que você não tem a força que você não quer gastar. Não é? É desse jeito. Irmãos, quando um pedreiro ele chega na tua casa, você acha que é você que manda? Ele só te dá uma lista e toda semana ele te fala, compra, 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 compra. E você acha que você manda alguma coisa. Preste atenção. Toda vez que tocamos num tema de autoridade, a gente parece estar falando de política. Não é só isso, irmãos. Dentro de autoridade existem autoridades eclesiásticas. Tem autoridade dentro da tua casa. Tem autoridade no teu trabalho. Tem autoridade na sociedade. Tudo isso, existe pessoas que estão acima de um ou de outro. Tem pessoas que são subordinadas a você dentro da família. E as pessoas não enxergam num todo. A maioria dos seres humanos, perdoe da expressão, mas coloca aquele aparelho que eles põem no cavalo só para olhar para frente e não olha para os lados. A maioria das pessoas não conhece os seus direitos. Não conhece. Irmãos, as pessoas brigam em trânsito e não sabem qual é o direito de quem usa um carro. Se bater não precisa nem discutir. Uma foto resolve o problema. Se conhecer os direitos. As pessoas não sabem. Nós vivemos num país que existe a falta de conhecimento. A palavra diz que o povo de Deus ele perece por quê? Falta de conhecimento. Quando eu vim para o Evangelho, eu aprendi muitas coisas, irmãos. A primeira coisa, a pessoa me critica, eu vou para a lei. O que a lei fala? Isso, aquilo, estou no direito. Aí eu dou risada. Eu lembro que nós tivemos alugado um salão, e teve um problema lá, e não sei o que, deu um falatório danado. Eu fui examinar todas as leis. Municipais, estaduais. Eu falei, nós estamos dentro da lei. Eu falei, deixa vir que nós processa eles. As pessoas não entendem isso. Vou dar um exemplo. Nós não podemos falar certas coisas, nós que é da igreja, né? Se você falar hoje de um espírito, um orixá, se você falar de alguma coisa, eles te processam, né? Mas por que nenhuma igreja processou alguém por arrastar Jesus? Só vale lá? É aí que está a grande coisa. O que eu quero dizer para os irmãos, que quando a gente sabe se pôr no nosso lugar e conhece os nossos direitos, quando a gente busca aprender qual é os meus direitos e minhas obrigações e fazer certinho as nossas obrigações, ninguém pode apontar o dedo para você. Como que alguém vai falar para você que você é caloteiro se você paga tudo em dia? Sabe por que nós temos problemas? Porque queremos negligenciar aos superiores. Temos problemas no meio eclesiástico porque não querem cumprir o que está na Bíblia. Acham por meio de dizer, desse jeito está errado. Mas o Senhor ordenou. O Senhor deixou pessoas capacitadas. E não é somente na letra. A igreja ela é espiritual. A igreja trata problemas que a medicina não consegue. A igreja trata problemas, às vezes psicológicos, que você vai procurar um doutor especialista naquilo, um psiquiatra, e ele não vai conseguir resolver. O que é que ele vai fazer? Vai te dar vários, mas o Espírito Santo, no discernimento de espíritos, vai discernir o que está dentro de você te prejudicando. Em que época, em que dia, aonde aconteceu, aonde você se frustrou na sua vida e trouxe à tona um problema que te acompanha agora.
E quando ele é revelado, ele é tratado. Só que quando ele é tratado, a gente diz lá na frente, depois que está bem, isso para mim não serve. Então, quando nós negamos a eficácia da palavra, nós negamos ao Senhor. E não existe autoridade maior do que Jesus Cristo. Irmãos, eu estou na igreja desde quando eu me entendo por gente. Eu cresci dentro da igreja. Crescer na igreja é uma coisa, ser cristão é outra. Eu vim ser cristão depois de adulto. Mas na igreja eu sempre estive. E não foi só um ministério. Não é a placa. Não é. Hoje, nós temos, no tempo atual, uma teologia que está à tona, vamos dizer assim. Quantas vezes nós vemos teólogos debatendo quem está certo, qual é a melhor teologia, qual é o melhor pensamento. Você sabe, eu olho para a Bíblia, eu vejo os apóstolos andando, curando, libertando, resolvendo situações que está além da letra, está além de um simples e mero pensamento. Eu vejo pessoas todo dia desistindo da sua vida. As autoridades olham e alguém diz assim, não faz nada, mas quem aciona? A maioria das vezes, quando a gente culpa alguém, significa que a gente não faz o nosso papel. Você já questionou alguém por ele fazer algo? Mas o que você estava fazendo? Eu, por muitos anos da minha vida, eu critiquei pessoas da igreja. Eu leio a Bíblia faz tempo. Então eu criticava as pessoas da igreja porque eu falava assim: eles dizem que são da igreja, mas não lê a Bíblia. Eles dizem que são da igreja, mas não praticam o ensinamento de Jesus. Eu não estava na igreja. Bebia, usava droga, bagunçava, fazia o que queria. Mas quando alguém vinha falar de Jesus para mim, irmãos, ficava meio complicado o negócio. Porque todo mundo que é da igreja acha que o outro não conhece. Acha que a pessoa não sabe, que a pessoa não tem experiência. E quando eu me deparava com os crentes, eu falava, como que esse cara serve a Deus e ele não tem experiência nenhuma com Deus? Ou porque ele era um crente que ele ia, sentava, ficava só ouvindo? A Bíblia ensina que nós não devemos apenas ser ouvintes do Evangelho, mas praticantes. O que é praticar o Evangelho? O que Jesus ensinou? O que os apóstolos trouxeram no Novo Testamento? Porque no Velho tem sacrifício, a gente não faz mais isso. Mas no Novo, está escrito, ide por todo mundo, fazer discípulo. Esse ide fazer discípulo é fazer o quê, irmão? É vir para uma igreja, sentar, ouvir para casa, comer, beber e no final de tudo morrer? A Bíblia orienta que os sinais é para os incrédulos. Os sinais não é para quem crê. Quem crê não precisa de sinais. Quem está convicto não precisa de sinais. Tem uns países aí que os homens se matam, viram homem-bomba porque acham que lá em cima vai ter 10 mulheres, 20 mulheres. Não é assim? Misericórdia, uma só, irmãos. Uma só, o camarada tem que orar para ficar junto o resto da vida. Imagina 10. Não é porque o casamento é ruim, não. É porque tem dia e dias, né? Só que sinais eles vê? Nenhum, eles se preparam para morrer. Porque eles acreditam. São preparados para se suicidar. Contrapartida, a igreja, o que tem preparado as pessoas? Quantos de vocês têm medo de morrer? A maioria das pessoas não pode falar de morte. A maioria das pessoas não pode falar de perda.
não pode imaginar o outro morrendo. Chora, entra em desespero dentro de si, porque não entende o que é isso, não está preparado para isso, porque não se fala disso. É uma coisa que nós devemos estar atentos. Ninguém está disposto a perder nada. Então nota-se que ninguém está disposto a deixar nada. Irmãos, se a gente olhar o Evangelho ao pé da letra, nós vamos ter medo. Vamos ter medo. Jesus diz: quem amar mais pai, filho, mãe, não é digno de mim. E quando se fala isso, a impressão que dá é que tem que deixar. Não, não é isso. É quando o Senhor está em primeiro lugar. Agora eu quero que você note algo. Preste atenção. Por esta razão, também pagais tributo, porque são ministros de Deus, atendendo sempre a isto mesmo. Portanto, dai a cada um que deveis. A quem tributo, tributo. A quem imposto, a quem temor, a quem honra. Agora, como que você vai falar de sociedade, você vai falar de lá? Como que você vai falar de tudo isso se o assunto dessa palavra é tributo, é imposto? Não, aqui está dividido: tributo, imposto, temor e honra. A Bíblia ensina que nós devemos honrar a nossa esposa, nossos pais, honrar o nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia ensina: dar honra é lembrar de quem te fez o bem, é lembrar de quem te favoreceu. E muitas das vezes não somos honrados, não damos honra, mas queremos ser lembrados. Eu tive numa grande reunião de um ministério muito grande, e olharam para mim, um pastor de renome olhou para mim e disse assim: irmão, quem não é visto não é lembrado. Eu escutei essa frase no exército várias vezes: quem não é visto. Isso dentro do exército me fazia se esconder, porque quem é lembrado sofre, porque quem é lembrado é colocado à frente. Agora, quem fica escondido, quando é reconhecido, caminha no meio dos grandes. É isso que muitos não entenderam. Quando olhamos para o Evangelho, não devemos ser lembrados. O Senhor dá honra para quem merece. Aleluia. A honra que Deus dá é lembrar de todo o sacrifício que você fez por amor do Evangelho. Ser honrado. Eu vou usar algo que um pastor disse sobre a parábola do filho pródigo. Cuidado, irmãos pastores, porque naquele dia muitos não vão entrar no céu, porque a parábola ela ensina que muitos Jesus está pagando pelo trabalho. Quem cobra recebe pelo que faz. Então cuidado para muitos que querem viver do Evangelho. Naquele dia vai escutar: não, eu te paguei. Agora, quando você faz por amor, por obediência, porque você teme Ele, porque você se sujeita a Ele, então não é A ou B, não é uma placa de uma igreja. Eu quero que vocês entendam que a maioria das igrejas, se não todas, a maioria que estão dentro das igrejas vão ser condenados. Irmão, sinto muito dizer isso, mas é a verdade. Muitos poucos dentro da igreja vai ser salvo. E talvez você olhe e você não concorde com o meu pensamento, mas você já viu o quanto de desobediência nós temos dentro das igrejas? Porque dentro da igreja existe uma autoridade sobre você. Qualquer igreja que você entrar, quem está na igreja católica tem um padre, mas escuta o que o padre fala. Mas quando alguém pergunta, diz: eu sou. Quando eu estava na igreja católica, eu falava assim: ele é um à toa. Aí os outros falavam: mas por quê? Porque eu nunca vejo ele na igreja, como que ele fala que ele é? A pessoa, quando ela não vai em lugar nenhum, ela fala: eu sou católico. Irmãos, eu vivi com uma católica roxa, minha mãe. Entenda isso. Deus está além da religião. A palavra
que lê em todas as igrejas é a mesma. Só muda uma coisa: o significado que te passam. Quando o significado ele muda, porque cada um projeta o que acredita. Se você ficar muito perto de mim, eu mudo tua mente. Eu te convenço pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, que é real o que está escrito aqui. Aí você vai dizer, não convence não. Eu garanto que eu convenço, porque é verdade. Em Jeremias 1 está escrito assim: eu velo da minha palavra, para que ela, se o que eu disser é verdade, então eu tenho ajuda de Deus. Se eu tenho ajuda de Deus, quem é o homem para dizer alguma coisa? Irmãos, a minha vizinha, eu falei algo tinha acabado de comprar o terreno, estava construindo. Aí eu passei, que assim, eu sou crente, mas eu não pulo, eu não rodo. Assim, já olharam para mim e falaram assim, mas você não é pentecostal? Eu falei, por que eu tenho que pular, rodar, fazer aviãozinho? Sai pulando com a perna só. Um dos frutos do Espírito Santo chama auto. Cuidado com o crente quando ele olha para você e faz Cuidado com esse crente. Quando ele gritar, quando ele espernear, pode falar assim, mas quando ele se calar, você toma cuidado. Porque ele sabe que existe uma autoridade maior, e se ele reclamar para essa autoridade, tem um problema. Irmãos, eu falei algo com uma vizinha, mas algo bom. Se preocupa não que você não vai morrer, porque você vai passar um vento lá na tua casa, mas fica tranquila. Depois disso, tua família inteira vai um por um começar a ir para a igreja. Ela saiu e falou assim, mentiroso. Chegou na casa dela, levou 10 dias para nós voltar lá, foi uns 10 dias que ela ficou cega. Porque tinha alguém junto que é autor. Eu já vi pastores na rua, eu já olhei para o pastor e falei assim, ei, tu tá doente, né, irmão? Ele parou e falou, como que você sabe? Eu já olhei pessoas na rua, vi feitiçaria, e escutei, vai lá e fala. Falei, mas senhor, eu vou falar, esse camarada não acredita, eu vou passar vergonha. Fala. Lá vai eu falar no carro, irmão, tem algo assim, assim, assim. Aí você vê a pessoa rindo na tua cara. Irmãos, presta atenção numa coisa. Se sujeitar é algo difícil. Porque todo mundo olha para o evangelho dentro da igreja. Todo mundo só vê o evangelho aqui dentro. É nessas 4 paredes. O evangelho acontece lá fora. É lá fora. Quando Jesus envia os 70, eles vão debaixo de quem manda. Ele enviou ir de onde eu haveria de estar. Se a gente não se submete à autoridade eclesiástica que está dentro da igreja, a gente olha e acha que o diácono não é nada, acha que o pastor não é nada. Irmãos, a faxineira da igreja tem autoridade. Porque se ela estiver limpando e é o trabalho dela, não se mete não, irmão. Tira o pé e deixa ela varrer. Ah, mas quer passar por cima? Imagina você ganhar uma vassoura para varrer o mês inteiro. Eu aprendi algo, e Deus trabalha nisso. Quando você diz, eu sou melhor, se prepara para você fazer. Eu sempre critiquei os crentes. Quando eu cheguei na igreja, sabe a primeira coisa que eu aprendi? Faz do jeito certo, porque falar é fácil. Faça do jeito que você sempre reclamou. Às vezes eu olho para a igreja e falo, eu não vim aqui para fazer amigos. Todos nós, irmãos, temos dificuldade em obedecer. Não tem nenhum aqui que é perfeito. Nem aqui em cima, nem toda a igreja. Ninguém é perfeito. Todos nós, em algum momento da vida, nós queremos bater de frente. Só que quando nós aprendemos a sujeitar ao Senhor, nós vamos descobrir algo maravilhoso.
Nós vamos descobrir algo, irmãos, que é tremendo. Quando aprendemos a dividir as coisas, a separar a casa, trabalho, igreja, amizade. Quem acha que ter amigos é bom? Parece que é bom, né? O homem está cercado de amigos, mas no seu leito, cadê os amigos? O homem está cercado de pessoas que diz querer bem ele. Quando ele está lá embaixo, ninguém quer passar perto, porque vai ter que ajudar. Quando você vê alguém em uma dificuldade, a maioria quer se afastar, porque não quer que te peça nada. Irmãos, eu já vivi muita coisa até aqui. Quando eu olho para esse texto, a primeira autoridade que eu aprendi a respeitar foi meu pai e minha mãe. Depois de velho. Meu pai é meu melhor amigo, mas era o cara que eu queria matar quando eu era criança. Até minha adolescência. Hoje é meu melhor amigo. A minha mãe é uma pessoa maravilhosa. Se você sentar com a minha mãe, ela muda o teu jeito de pensar na vida. De tanta calma que ela tem. Quem conhece a minha mãe aqui sabe. Ela é uma pessoa de muita sabedoria, sofreu muito. Irmãos, um dia ela olhou para mim e falou assim: desde quando você se converteu, eu tenho aprendido muitas coisas na minha vida. E eu pensei, o que um filho vai ensinar para uma mãe? O que a Bíblia vai ensinar para a gente? Uma vida na igreja, mas uma vida sem ler a Bíblia. Você já criticou alguém, mas já leu? Já tentou fazer igual? Já tentou ser melhor? Às vezes, irmãos, nós só olhamos. Se nós estivéssemos em eminência, o que nós iríamos fazer? A maioria, quando muda de situação, muda de pensamento, muda de direção, abandona vidas, amigos, abandona tudo. O porquê? Porque quando muda-se o padrão de vida, muda-se tudo. Os amigos de infância que ficaram para trás numa vida tranquila, simples, já não servem mais. Porque não usa a mesma roupa que você usa, não tem o mesmo carro que você tem, não tem o mesmo tipo de casa que você tem. Eu vejo pessoas de igrejas e se engana quem olha para essa igreja e acha que a nossa convivência está só aqui. Eu vou falar pela minha, irmãos. Eu converso com muita gente estudada, com muita gente grande, muitos empresários. Aqui vem advogados, engenheiros, e sentamos para conversar. Irmãos, e quando eu olho eu falo, de que vale tanto estudo sem a palavra? Eu vejo pessoas vindo de longe. E uma delas olhou para mim e disse: da onde eu venho eu sou tão importante, mas sentado aqui é como qualquer um outro. Ela olhou lá, eu sou doutora, mas foi aqui que ela encontrou a cura. Quando se reuniram, falaram: Jesus, autoridade. Preste atenção. Dai a cada um que deveis tributo, imposto, temor, honra. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor, com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu toda a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se há algum outro mandamento, tudo está nessa palavra. Se resume: amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. O cumprimento da lei é o amor. Preste atenção numa coisa. Mas a lei não está abolida? Quantos chegaram até esse ponto de amar os outros? Quantos chegaram ao ponto de perdoar verdadeiramente? De olhar para trás e dizer: eu te perdoo, eu apago.
Quando eu vi meu pai como meu melhor amigo, eu apaguei tudo meu passado. Eu lembro de tudo que aconteceu comigo. Eu lembro de palavras que eu ouvi que foram marcas, feridas na minha alma. Eu carreguei aquilo. Que às vezes uma palavra dói mais que um tapa, que uma surra. Porque palavra marca. E eu deixei para trás. Irmãos, eu já fui ofendido, já fui humilhado, já fui chamado de pobre, já fui humilhado por pessoas que tinham muito mais que eu. Já fui humilhado dentro da família. Só que existe algo chamado tempo. E ele muda tudo. E eu vi as mesmas pessoas depender de mim. Irmãos, quando eu olho para esta palavra, eu lembro da providência de Deus quando nós queremos ser honestos. Não é quando nós estamos tentando. Quando alguém te pergunta, você vai fazer, você fala, eu vou tentar. Você não tem convicção. Falta convicção em você. Eu vou fazer tudo que eu posso. Quando você diz, eu vou tentar, você está dizendo, se não der eu desisto. Quando você diz, eu vou fazer tudo que eu posso, você está dizendo, eu vou até onde eu alcanço. Até onde eu conseguir eu vou. As pessoas olham para mim e falam, você está bem, eu posso estar do jeito que for. Com Jesus vai tudo bem. Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 17. Eu quero ler o verso 26 e 27 com vocês, para a gente encerrar. Vou ler o 24 até os irmãos chegar no texto. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam de dracmas. Eles disseram, o vosso mestre não paga as de dracma. Disse ele, sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo, que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou os impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro, dos alheios. Disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá por mim e por ti. Pedro se viu numa situação onde tentaram defamar Jesus. Só que o texto diz que quando Pedro chega dentro de casa, Jesus responde para Pedro. Ele conta uma parábola. Quem que vai pagar o imposto, Pedro? O filho do rei ou os plebeus? Os plebeus. Então, para que não haja escândalo, vai lá e pesca um peixe. Eu quero que você entenda uma coisa, que Pedro ficou preocupado porque não tinha para pagar, mas antes dele abrir a boca, Jesus sabia o que era necessário. Então, quando ele vai, eu quero que você imagine uma alegria tão grande de tirar um peixe, abrir a boca e encontrar uma moeda. Eu vou fazer uma pergunta para vocês que estão aqui. Aonde esse peixe achou moeda? Aonde esse peixe achou? Irmãos, presta atenção numa coisa. Quando Jesus, ele paga o imposto, quando Pedro chega preocupado, não é diferente da gente. A gente está acostumado a se preocupar com pouca coisa. A gente está acostumado a se preocupar com coisas tão pequenas. Mas quando nós nos sujeitamos à autoridade de Cristo,
A providência ela vem por meios que a gente não vai nem acreditar. Eu vou te dar um exemplo. A moeda saiu do peixe, certo? Uma doença incurável, quanto custa para ser tratada? Muito. Tem pessoas que não têm. Da onde sai a moeda? Você já notou que existem pessoas que são curadas e não tem custo nenhum? Irmãos, já viu portas de trabalho se abrirem e você falar, como que ele conseguiu entrar lá? Pessoas conquistar coisas e como que ele conseguiu aquilo? O coração da gente é como um oceano. Ninguém sabe o que está lá dentro. Eu posso estar pregando, simplesmente por estar pregando. Posso estar mentindo. Quem de vocês vai saber a verdade? Ou eu posso estar falando a verdade. E quem de vocês vai saber que eu estou falando a verdade? Essa é a lógica. Essa é a realidade. Que muitos entram em igreja, mas não buscam saber se é verdade. Quando eu olhei para a palavra, já vou encerrar. Eu aprendi algo numa pregação. Quando vai construir tua casa, soma todos os gastos, para ela não parar no meio do caminho e você não passar vergonha. E o pastor falou de finança naquele dia. Eu falei, Jesus, a minha casa é tudo destruída, tudo arrebentada, minha vida financeira é um caos. Eu achei lá o texto, li o texto inteirinho, falei, vou praticar esse negócio. Vamos ver se isso dá certo. E comecei, irmão. Rapaz, 1 ano e pouquinho comprei um carro à vista. Não ganhava muito não. Não foi muito tempo. Fui adquirindo as coisas. Sabe por quê? O que eu aprendi nisso é tirar a ilusão. Aprender a ser paciente. E as coisas foram se encaixando. Me tornei meu próprio banco. Irmãos, eu falei, nossa, funciona. E foi. Vou dar um exemplo. Quem aqui nunca viu as brasinhas pegar fogo quando vai no monte? Está no meio do mato? Nunca viu? Levanta a mão quem nunca viu. Seja sincero, quem acha que é mentira? Tem que ser sincero. Você acha que é mentira? Você acha mesmo? Vou pegar uma pessoa aqui que nós já falamos, a irmã Gisele. Levanta tua mão, irmã. Que experiência você teve esses dias? O que aconteceu? E aí acendeu e eu fiquei parecendo uma criança. Primeira vez mas é muito. Mas por que muitas pessoas não podem ver? Porque não acredita. No reino você não recebe o que você não quer. Nós queremos, almejamos. Jesus disse algo: tudo que pedires. O que é crer? O que é crer? Se você acreditar, não existe Glória a Deus. Agora pega isso. Quando nós vamos para as igrejas, todo mundo quer ser honrado. Os pastores querem serem honrados porque estudou por isso, por aquilo. Mas quantas igrejas quer dar honra para Jesus? Quantas igrejas quer falar do pecado? Porque dar glória ao Senhor é falar do que Ele faz. É lembrar das obras que Ele executou e falar daquilo que Ele pode fazer. Para gerar dentro da gente o crer.
Irmãos, a coisa mais maravilhosa é quando nós temos coragem de falar. Eu não vi, eu não vivi, eu não tenho essa experiência, eu não tenho esse ensinamento. Eu vivi num será há muito tempo. Eu pedi para ver muitas coisas. E quando eu me converti, eu falei: Senhor, eu quero ver se cumprir a tua palavra na minha vida. O que Jesus fez, eu quero ver. Câncer sair não foi 1 nem 2. E alguns podem dizer: não, é mentira. Não, eu te levo na casa das pessoas que eles têm os laudos até hoje. Laudo com câncer, laudo sem câncer. Pessoas que estavam apodrecendo, te levo lá para você ver como que está. Jovem, com a carne no puro pus. 6 anos, a medicina não tratava. Nós pedimos para Jesus. Tem um testemunho dele na igreja, mas te levo na casa dele. Eu vi muita gente dizer assim: ele é mentiroso, anda comigo. As pessoas falam que a gente compra os outros aqui. Vou dar um exemplo. Vou tomar o Beto como exemplo. Ele foi com a gente para as ruas. Será que existe a possibilidade de ter comprado alguém lá, Beto? Aleatório. Chegou, falou em nome de Jesus. Vem alguém do outro lado: o que eu tenho com ele? O evangelho, ele tem vida. A palavra é verdadeira. Agora, muitos ensinamentos não são. Os apóstolos orientam a gente que nos últimos dias haveriam doutrinas de demônios. Não somos homens e mulheres de Deus porque se opera a cura, porque se opera libertações, mas pela palavra que nós levamos para que as pessoas saiam do erro, que as pessoas obedeçam. Irmãos, se não formos obedientes, não vamos ver nada. Preste atenção. Gisele foi não só uma vez no monte com o esposo dela, nunca viu nada, mas batizou, passou a crer, foi e viu. Irmãos, eu vejo muita gente que vai para o monte e fala: isso ainda acontece? A Bíblia diz que Jesus é imutável, é o mesmo ontem, hoje, eternamente. A palavra nos orienta a ser obediente, a dar bom testemunho. Obediência é bom. Quando você vê um crente caloteiro, você quer estar perto dele? Rapaz, o povo fala que crente gosta de dar calote, hein? Tô falando sério. Chegou no meu trabalho e falou que é crente, eu já fico com o pé atrás. É um tal de irmão, meu pastor, eu nem te conheço, rapaz, nunca saiu comigo. Onde que é meu pastor? Tem uns que chegam e falam: opa, fala o que você quer, irmão. É que tem gente que acha que eu sou chato só aqui. Não, eu sou assim. É meu jeito. Irmãos, eu olhei para essa palavra, como eu tenho olhado para a Bíblia. Da onde Jesus tem enviado para você ajuda? Da onde saiu ajuda? Da onde você menos esperava. Você acha que Pedro esperava chegar lá e Jesus falar: não, Pedro, não precisa nem falar nada não, vai lá, vai pescar. Mas olha que interessante, Jesus mandou Pedro fazer o quê? Pedro era especialista no quê? Ele era um exímio. Só que peixe que Pedro pescava não trazia dinheiro. Só que Jesus é a autoridade. A segunda vez que Jesus surpreendeu Pedro, a primeira vez Pedro passou a noite, não pegou, voltou cabisbaixo, viu um homem pregando, mas ainda assim estava desacreditado dele. Ele sobe no barco de Pedro: Pedro, volta para o alto mar. Senhor, passamos a noite inteira, não pegamos nada, estamos cansados, desanimados, frustrados. Você manda nós voltar? Aonde nós caiu? Aonde nós foi mal sucedido? Aonde nós não conseguimos nada? Você está mandando eu voltar lá? Uma coisa
é você ser mal sucedido, uma coisa é você se frustrar sozinho, outra coisa é ele disser para você: vamos que eu estou contigo. Quando Pedro vai, eles estão indo. Aí imagina o barco dos amigos de Pedro do lado, para olhar para falar: lá vai Pedro de novo. Amigo é bom para essas coisas. Lá vai orar, ó, vai acontecer nada. Nem com ele, nem com você que fala essas coisas. Aí lá vai, lá tá olhando. Quero ver o que Pedro vai fazer. Alguém diz para Pedro: lança a rede, Pedro. Senhor, sobre tua lançarei. Como veio a rede? Quem manda estava no barco. Lançou sobre a palavra dele. Agora, não precisa falar nada, Pedro. Vai pescar. De novo lá vai Pedro, mas mandou eu pescar. Eu preciso de dinheiro, ele mandou eu pescar. Você nunca chegou na igreja, você querendo ouvir algo, aí você escuta só uma palavra: mas eu fui lá, eu achei que Deus ia falar comigo, eu achei que era tanta coisa, me dá só uma palavra. Faz isso. É como se fosse simples, como se fosse mudar minha vida. Orar, orar, orar. Para que campanha? Para que isso? Ficar de joelho na beira da minha cama? O que eu vou ganhar com isso? É Jesus dizendo: vai Pedro, pescar? Vou pegar um peixe, vou vender um peixe, vou dar um peixe para os cobradores de imposto? Imagina. Só que ele já viu um milagre. Só que o homem, quando ele vê milagre uma vez, ele vai já na expectativa. Ele não vai com esse pensamento que eu acabei de citar. Ele vai: não, se ele mandou, vai acontecer. Se ele mandou, vai ter. Eu vou lá, eu quero ver, eu quero estar lá, eu quero ver esse negócio. Puxa o peixe, pega a moeda. Agora, eu vou te perguntar uma coisa. Quantas vezes eu e você não acreditamos? Deus nunca vai dizer para você: caminha, se você estiver bem. Eu não vi Jesus, Deus, levantar nenhum homem durante a palavra dele, que nós podemos ler, que era bom o suficiente. Eu vi ele levantar pessoas que não tinham condições, que não tinham estudo, que não tinha nada. Irmãos, muitos criticam e diz assim, presta atenção, eu vivo essa passagem. Quando eu saí do ministério, disseram para mim: ó, o divisor vai abrir uma igreja sobre a tua... Sabe que é a palavra? Jesus, enquanto a porta estiver aberta, eu não peço nada. Se o Senhor é cá a igreja, o Senhor sustenta a igreja. Também não vou chamar... Não tem ninguém aqui que eu chamei para a igreja, para ser membro aqui. Se o Senhor estiver na obra, a porta está aberta. O dia que o Senhor não abençoar, baixo a porta, sou teu servo do mesmo jeito. Tem gente que diz assim: do jeito que é, fecha, cada ano que passa está aumentando. E nunca pedi eu sei a água que dá peixe. Eu sei da onde provém a moeda, e não vem de nós, vem de Deus. Aí as pessoas olham e falam: que convicção é essa? Eu vi gente de São Paulo vir aqui, Jesus falar: eu estou curando. Eu vi gente de outro estado pedir ajuda e Jesus falar: a providência já chegou. Eu vi gente apodrecendo e o Senhor dizer assim: ó, diga que vai levantar desse leito. Irmãos, eu vi famílias, quando a igreja tinha 3 membros,
pagava aluguel. Havia um ministério que eu não vou dizer o nome, é muito grande. Deus abençoou aquele ministério de tal maneira que a família do ministério vinha, reunia a família inteira todos os dias, pagava todas as contas da igreja. Sabe da onde vem a moeda? Agora imagina se Pedro tivesse dito para Jesus: não vou não. Não, é impossível pegar moeda na boca do peixe. É impossível. Só que uma coisa é um peixe desobediente, outra coisa somos nós. Outra coisa que Jesus disse para Pedro: Pedro, você vai ser pescador de homens. Irmãos, eu vou encerrar dizendo algo para todos os irmãos que estão aqui. A maioria das pessoas vem para a igreja por dois motivos: porque está doente, ou porque quer mudar de vida financeira. Há uma minoria que vem para a igreja por causa de Jesus. Se nós for para a igreja por causa de Cristo, não existe ninguém que possa parar você numa caminhada. A Bíblia diz: quem nos separará do amor de Deus? A fome? A nudez? Sabe o que eu aprendi em Cristo? Que todos que verdadeiramente se colocam aos pés dele, ele prospera. E não é algo que nós pedimos, porque Jesus, ele é maravilhoso e ele tem prazer em nos abençoar. Aleluia. Pastor, mas por que o senhor fala isso se nem todos são assim? Eu vou te falar com 100% de certeza, porque nem todo coração é 100% obediente. A maioria não obedece a Deus. Porque quando você olha para Deus, você esquece que o teu semelhante é a imagem dele. Você esquece que se você não se sujeita, preste atenção. Então o Senhor está me dizendo que eu tenho que me sujeitar ao homem. Se ele for homem de Deus, estiver na palavra de Deus, sim. E eu vou te dar um exemplo. Sadraque, Mesaque e Abednego. Saiu um decreto. E eles eram obedientes ao rei. Eles eram obedientes. Mas quando disseram para ele: prostra-se diante de outra imagem, ele disse: não. Não. Irmãos, cada um de nós, às vezes você não sabe valorizar o que Deus fez. Eu valorizo o que Deus fez na minha vida. E eu digo para os irmãos, não só os irmãos que estão aqui, mas de outros ministérios que nos assistem, a maioria não valoriza os membros da igreja, os obreiros, os pastores, os diáconos. Não valoriza a esposa, não valoriza o esposo. Não dão valor, não dão honra. Às vezes não olha para o irmão, não aperta a mão, não dá um abraço. Não fala: irmão, quão maravilhoso foi aquilo que Deus fez através da tua vida. Eu oro e eu peço a Deus, para Deus usar os irmãos. Sabe por quê? Presta atenção. Eu já cheguei aqui doente, e Deus já usou membros aqui dessa igreja, e saí daqui bem. Eu cheguei cansado, e depois de oração aqui dentro da igreja, saí restaurado. Irmãos, todos nós temos problemas e dificuldades, mas eu reconheço nas pessoas o que Deus está fazendo através da vida delas. E tem muitas pessoas que sentam, que são maiores do que eu e do que você. Só que nós temos que ser humildes para reconhecer. Não só um presidente, um deputado, uma polícia, mas reconhecer as autoridades que Deus deixou espirituais. E note-se que quando tudo dá errado, nós procuramos ajuda em Deus. Então guarde isso, irmãos. Sempre quando você olhar para alguém e achar que pode ser melhor, se esforce para ser maior, para ir além. Não é fácil, irmãos. Servir a Deus não é fácil. Eu não acredito num evangelho fácil, porque da onde vem a fonte do ensinamento? Ele morreu na cruz.
Os apóstolos que deixou o testemunho morreram por mortes violentas. Por que que no nosso tempo vai ser tão fácil? Se o inimigo que lutou com eles luta com a gente até hoje, por que que não devemos ter uma vida de santidade? Se a autoridade que Jesus se submeteu naquele tempo, ele sendo Cristo, se sujeitou, quem diz que somos maiores para levantarmos a cabeça e dizer, eu não pago, eu não faço? O ensinamento de Cristo, ele se deu por exemplo. Então, quando nós negamos algumas coisas, irmãos, nós negamos o ensinamento. E sem esse ensinamento, não tem vida eterna. Podemos viver do jeito que quisermos. Do jeito que a gente quiser. Tudo me é lícito. Mas nem tudo agora vai ser bom para mim. Não me convém. Você pode escolher o jeito que você quer viver. Dentro da igreja mentindo, pecando, lá fora do jeito que você quiser. Mas um dia nós vamos ter que dar conta. Assim como que a gente não paga água, um dia eles vêm e quer ver mulher braba é quando corta a água. E quando corta a energia. Então guarda isso, irmão. Cada um de nós que está aqui nessa noite, a escolha é nossa. Sempre vai ser nossa. Eu sempre estou falando, Jesus não vai nos obrigar. Nós nunca vamos ser obrigados por Deus. Mas que é real o Evangelho é. Que existe cura, existe. Que existe milagre, existe. Que existe providência, existe. Que existe bênção, existe. E que Jesus existe. Irmãos, é tão real que a ciência não consegue provar que é mentira. Estudem. Somente estudem. Eu garanto uma coisa. Começou a ler a Bíblia, a mente abre. A mente abriu, as perguntas vêm. As perguntas chegando, a resposta vem em seguida. E aí somos surpreendidos. Eu deixo um conselho para os irmãos. Senhor, se tudo é real, me deixa ver. Me deixa conhecer. A Bíblia diz, pede, 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 Ele dá. Deixa eu conhecer. E eu vou parar aqui dizendo algo. Mestre, por que o Senhor fala a nós abertamente a eles por parábola? Porque a vós é dado conhecer o reino, a eles não. Então não se engane. Existem pessoas que nunca vai provar dessa água. Assim como existem muitos que estão na igreja e não vão para o céu. Porque tudo vem de obedecer. E obedecer é andar certo para você não ser prejudicado. Somente isso. Porque quem é honesto é bem falado. Quem é o bom pai é elogiado. Então, irmãos, se apega nisso. Olhe para Cristo. Olhe para Jesus. Não tem outro caminho. Irmãos, não tem. Eu estou aqui, é gravado. Estou sempre dizendo. Eu estou aberto a ensinamento. Se alguém quiser me convencer que tudo que eu vi é mentira, eu estou disposto a aprender. A minha mente é aberta para aprender, irmão. Mas tem duas coisas. Vai ter que andar junto. Aonde eu vou, o que aconteceu, o camarada tem que mostrar que é mentira. Então, se ele ver Jesus curar, ele vai ter que provar que é mentira pura. É muita coisa que acontece. Então guarde isso. Só tem um jeito da gente saber. Estudando. Orando. E pedindo a Deus algo simples. Jesus, não me deixa ser enganado. Porque às vezes a gente acha que a gente está certo, mas está enganado. Então se a gente falar, Jesus, não me deixa ser enganado, pastor Cristiano nunca vai te enganar. Porque Jesus não vai deixar. Amém? Amém. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Estenda suas mãos para cá. Feche seus olhos. Senhor Deus, eu agradeço ao Senhor pela vida de cada irmão e irmã. Senhor, nos ajuda, Senhor.
nas nossas falhas, nos nossos erros. Senhor, conduz nosso coração, nosso pensamento. Senhor, toda dúvida, Senhor, que há, Senhor, nessas vidas, que o Senhor possa tirá-las. Traz, Senhor, cada vez mais, Senhor, na vida deles a Tua presença, Espírito Santo. Entra no lar, transforma, traz paz, alegria, dá vida, Senhor, para eles, vida espiritual, abençoa, dá saúde, liberta, Senhor, de tudo aquilo, Senhor, que está oprimindo, tira tristeza, tira angústia, trabalha nos corações, Pai, enche eles hoje, Senhor, com a Tua alegria. É o que eu desejo e peço para eles, em Teu nome, Jesus. Que saiam daqui, Senhor, debaixo, Senhor, da Tua palavra. Que saiam daqui, Senhor, para crescer mais e mais e glorificar Teu nome. E aonde pisarem, que o Senhor os guarde, os proteja e os abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém? A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor.